por outras fontes é que justamente uma coisa pretende inscrever-se e está na sua base fundacional como concretizando a continuidade dos princípios objetivantes daquilo que era a ordem que, entretanto, tinha sido extinta. É aquilo que me estou a referir concretamente e daquilo que nos é expresso. Este raciocínio fora inicialmente expresso pelo, como sabemos, Marquês de Pombal, portanto, é um personagem que fundamentalmente emerge na segunda metade do século XVIII e o nosso amigo Almeida Garrett, grande poeta e romancista, não é? Portanto, é alguém que pontifica principalmente na primeira metade do século XIX. Portanto, e muito antes disto, este raciocínio fora inicialmente expresso pelo ensaísta e mitógrafo francês Charles-Louis Cadet de Gassicourt, na sua obra emblemática, aquelas obras há século XVIII, tem um título, parece um comboio, não é? Cujo título completo é O Túmulo de Jacob Molay, ou A História Secreta e Abreviada dos Iniciados Antigos e Modernos, dos Templários Franco-Maçons Iluminados. Pesquisas e indagações da sua influência na Revolução Francesa, seguidas da chave, sinais ou verdadeira inteligência das lojas. Este livro, como veem, tem um título muito curto, é publicado em 1797 e é um grande marco literário, histórico, e não só, na emergência contemporânea de tudo o que seja a abordagem, eu não gosto pessoalmente muito da palavra, mas vou usá-la de propósito, na abordagem neotemplária da cavalaria medieval relacionada com o Templo de Jerusalém. Efetivamente, é a partir da obra de Cadet de Gassicourt que muitas coisas, de facto, depois começam a emergir no plano histórico e no cenário humano. E isto, obviamente, é interessante para se perceber que Cadet de Gassicourt, curiosamente, do ponto de vista cronológico, do ponto de vista temporal, ele vai ficar a meio caminho entre os nossos portugueses, não é? Marquês de Pombal e Almeida Garrett. Pombal, portanto, desaparece do cenário político em 1777, quando morre o rei Dom José, quando se dá a tiradeira, a rainha Dona Maria I sobe ao trono, embora, coitado, ele vá depois morrer exilado na sua terra, não porque ele nasceu lá, mas na terra que lhe pertencia em Pombal em 1782. Ora, o livro é publicado em 97 e, portanto, o nosso camarada Almeida Garrett é alguém que vai começar a emergir na sequência do regresso dos imigrados liberais em Paris e em Londres, nas décadas de 20 e 30, portanto, depois do reinado de Miguel I, depois de 34, em que ele vai começar a publicar as suas obras, até, sobretudo, à década de 40. Portanto, viajado e instruído como era o Marquês de Pombal, e o Marquês de Pombal vai, no fim de contas, exprimir um raciocínio, ou pelo menos uma afirmação, um testemunho, que na verdade depois irá ser literariamente codificado como tal no plano internacional por Cadet de Gassicourt em 1797. Portanto, isto é também muito interessante, que não deixa de haver um pioneirismo nacional em relação ao facto que depois é reconhecido internacionalmente e ao qual, neste caso, a pessoa vai dar um outro enfoque, nos vai partilhar, no fim de contas, o seu conhecimento pessoal e direto daquilo que não era uma informação amplamente compreendida, nem podia ser do ponto de vista público, muito antes pelo contrário. Ora, este raciocínio, portanto, que é expresso também por Cadet de Gassicourt, por outro lado, assemelhando-se também ainda a uma outra questão que é fundamental termos em consideração, que é a relação entre as consignas. Não foi por acaso que eu há pouco ali, logo no início, quis citar como epígrafe o mote da Ordem do Templo, expresso precisamente no Salmo 115 da Bíblia. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Porque ele converge em absoluto do que é a consigna da própria Companhia de Jesus, que na verdade vai ser utilizada pela Ordem do Templo no século XIX, que é o verso latino ad maiorem Dei gloria, ou seja, para a maior glória de Deus. Portanto, isto é absolutamente convergente com o versículo do Salmo 115, como podem verificar, como também não deixa de ser absolutamente convergente
com aquilo que é a consigna, ou uma das, porque há várias versões latinas, da consigna maçónica, neste caso, não apenas à parte do latim, traduzir diretamente aquilo que é a sua maioritária utilização na língua portuguesa, ou seja, à glória do Supremo Arquiteto do Universo, como tradução direta daquela versão da consigna latina que ali está. Maioritariamente, diz-se à glória do grande Arquiteto do Universo. Portanto, isto é importante para se perceber que estamos a falar a nível do templarismo medieval, estamos a falar a nível do jesuitismo surgido no século XVI, estamos a falar finalmente da maçonaria que emerge no século XVIII, no princípio do século XVIII, e que em finais do século XVIII já está claramente estabelecida aquela consigna em termos de utilização. Reparem que não existe absolutamente distinção alguma no plano essencial. Absolutamente nenhuma. Portanto, nós vemos ali uma linha condutora perfeitamente presente. O que mudam são as formas culturais e a aplicação dessas formas culturais. Portanto, isto é extremamente importante porque vai-nos também confirmar aquilo que a pessoa, e neste caso Pombal Almeida Garrett, nos vem a referir. Para além de Fernando Pessoa, também mencionar os jesuítas como herdeiros dos templários, identifica ainda sibilinamente, num texto inédito e não datado, sobre as profecias poéticas do vidente e sapateiro quinhentista Gonçalo Anos Bandarra de Trancoso, identifica-nos, portanto, além das profecias de Bandarra, o padre jesuíta e orador, num texto em que ele fala das profecias de Bandarra, ele fala-nos nesse mesmo texto do padre jesuíta e orador sacro e profeta paraclético ou joaquimita dos séculos XVI e XVII. Irei daqui a pouco abordar em concreto, para perceber estes palavrões esquecidos, do que é que são as questões paracléticas e joaquimitas. O padre jesuíta António Vieira, dos séculos XVI e XVII, a quem ele designa, pessoa nesse texto, como o padre António Vieira é o grão-mestre que foi da Ordem Templária de Portugal. A própria pessoa revela-nos, identifica-nos com toda a clareza neste texto que o padre António Vieira foi um dos grão-mestres da Ordem Templária de Portugal nos séculos XVI e XVII. Claramente, portanto, durante a sobrevivência críptica da Ordem Templária de Portugal e numa evidente referência à cobertura da sua própria clandestinidade histórico-iniciática, por quem? Pela Companhia de Jesus. Por Vieira sendo jesuíta, entenda-se que não estamos necessariamente a falar de uma função institucional conscientemente desempenhada como um propósito regulamentar. Entenda-se isso. O que estamos a falar é de que há uma função que é expressa nos seus propósitos iniciais, enquanto valores que se comungam, mas sobretudo em que alguns dos membros, dos representantes desta nova realidade, desempenham ativamente essa função. E hoje, cada vez mais, por tudo aquilo que nós conhecemos de Padre António Vieira, que foi sobretudo grandemente estudado nos anos de 2008, 2009, portanto a questão do ano, a comemoração do ano vieirinho português, não é? Hoje, cada vez mais, sabemos bastante mais do António Vieira. Aliás, as suas obras completas, em edição crítica, estão, não sei se já acabaram de ser completamente publicadas pelo Círculo de Leitores, ao todo 30 volumes, e hoje, cada vez mais, nós temos perfeitamente elementos nesse sentido que desenvolvam a verificação desta questão que o Fernando Pessoa aqui nos traz. Curiosamente, e de igual modo, o maçom inglês Charles Sovereign, alto dignitário dos ritos de Mênfis e escocês antigo-aceito, da Sociedade Rosicruciana de Inglaterra e da Grande Loja Unida de Inglaterra, refere, numa carta que ele escreve à ocultista Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, carta essa datada de 11 de janeiro de 1877, que, e cito, o Barão von Hund, o Cavaleiro Ramsay e muitos outros que fundaram os graus nestes ritos
trabalharam sob as instruções do geral dos jesuítas. E mais à frente, ele diz: o templarismo é jesuitismo. Fim de citação. Aqui, o rebatente repercute quanto àquilo que nós temos vindo a falar, da expansão templarizante que vai emergir no âmbito da maçonaria, em que os graus vão partir, os cenários têm a ver com a tradição arquitetónica da construção do Templo de Salomão, e rapidamente há graus que vão surgir em que já não se está num cenário de caráter arquitetónico ou artesanal, nem se lida com a linguagem das ferramentas da construção e do simbolismo geométrico. Lida-se agora sim com cenários e com realidades que nos vão também projetar no tempo. Vamos avançar no tempo e vai integrar os participantes, os membros desses graus, naquilo que se relaciona com as gênesis das ordens de cavalaria. E, portanto, conferir uma realidade, um estatuto que é superior em todos os sentidos ao estatuto maçónico, o estatuto de construtor ou o estatuto de obreiro, que é o estatuto de cavaleiro. E, portanto, vão surgir precisamente nestes ritos maçónicos, concretamente aqui o Sr. Sobra se refere, graus que historicamente emergem perto de datados de meados do século XVIII, que são graus de caráter cavalheiresco. Não são as ordens de cavalaria. São realidades institucionalmente distintas. São graus em que os cenários transportam os seus membros, os seus filiados, para uma investidura no espírito de cada uma dessas ordens de cavalaria. É uma coisa completamente diferente. E ele diz que, aqui ao dizer isto, ele está a repercutir a acusação que vulgarmente é aplicada a um outro personagem que ele menciona aqui dois personagens. Um deles é um aristocrata, um historiador escocês, um baronete, que se chamou Andrew Michael of Ramsay, que viveu exilado em França, em Maçon, que era preceptor do pretendente Carlos, o príncipe Carlos Eduardo Stuart, à coroa britânica, que era o chefe da Casa Real da Escócia, e portanto, o Sr. Ramsay é aquele que vai incentivar a fundação de graus superiores dentro da maçonaria, graus cavaleirescos, a partir de 1736, 1737. Ele vai, portanto, o Sobra, ao dizer isto, o que ele está no fim de contas, a ecoar algo que ainda hoje chegou aos nossos dias, que é a acusação de que o Sr. Ramsay, ao estruturar a ideia de se fazerem graus com uma dinâmica cavalheiresca acima de uma dinâmica maçónica, estaria a fazer isso com ele próprio, um mero instrumento ultramontano do catolicismo jesuíta, agindo, portanto, de Roma para a França, no controle institucional do movimento maçónico, através dos contactos e da vinculação confessional, da vinculação religiosa, que a dinastia real escocesa, que foi exilada em França, sempre manteve com Roma e, neste caso, que isto estaria a ser feito sob a orientação do Superior-Geral da Companhia de Estudos. Por outro lado, outro personagem que é aqui mencionado é um outro aristocrata alemão, o barão Karl von Gotthelf von Hund, que foi iniciado na maçonaria templária stuartista, na maçonaria templária escocesa, em Paris, e que fundou um outro ramo da tradição templária a partir da maçonaria, que é a chamada estrita observância templária, que surge cerca de 1754. Portanto, em duas ou três palavras, isto é preciso ser desenvolvido e explicado, que é aquilo que eu estou aqui a tentar fazer, o Sr. Sobra, em duas ou três palavras, portanto, fala de um universo que dava para escrever vários livros. Mas ele está a exemplificar, a referir-se justamente a determinados personagens que, efetivamente, desempenham aqui uma função crucial. Portanto, isto tudo vai, reparem, ecoar aquilo que, em síntese, Fernando Pessoa nos aludiu de uma forma mais crítica, por um lado, mas também de uma forma mais contextualizada. Pessoa faz justamente eco desta situação ao referir, no prefácio que ele escreve à obra poética, hoje, infelizmente, criminosamente desconhecida, chamada Alma Errante, do seu grande amigo, antiquário, poeta, ator cinematográfico,
vegetarianista e com outras qualificações extremamente nobres, um judeu de origem russa, ucraniana, chamado Eliezer Kamenetsky, que com certeza toda a gente conhece, ninguém está a ver pelo nome, mas toda a gente com certeza absoluta conhece, porque penso que toda a gente que está aqui com certeza que admira e gosta e aprecia ver filmes antigos portugueses, não é? Sempre que eles aparecem na televisão, quem é que não gosta? Eu não perco um, já os vi quase todos dezenas de vezes e nunca perco, sempre que há um filme antigo português eu quero ver sempre aquilo. E há dois filmes portugueses, com certeza toda a gente se lembra. Um que é o Pai Tirano, não é? Toda a gente se lembra do Pai Tirano, ok? E há outro também, com certeza, toda a gente se lembra, que é o Pátio das Cantigas, ok? Ora, no Pai Tirano, recordam-se com certeza que havia aquele personagem que é o Ribeirinho, ele trabalha numa sapataria e está loucamente apaixonado por uma rapariga que trabalha numa perfumaria que é a Tatão, não é? Ora, o Ribeirinho e a Tatão conheceram-se porque ambos moram na mesma pensão, não é? E há aquela cena de um pequeno almoço em que estão todos à mesa, o Ribeirinho tenta, enfim, de forma desajeitada, meter conversa com a Tatão, e há um personagem que está sentado a essa mesa, justamente, que é um personagem enigmático, estranhíssimo, que é um senhor de cabelo branco, todo vestido branco, que é vegetariano, que fala português com um sotaque esquisito. Ora, esse personagem é exatamente o ator Eliezer Kamenetsky, amigo pessoal de Fernando Pessoa, que aparece no Pátio das Cantigas e que aparece no Pai Tirano. E Eliezer Kamenetsky, já numa outra conferência relacionada com Fernando Pessoa, eu coloco uma hipótese em relação a Eliezer Kamenetsky, mas não vou falar disso aqui agora, porque senão não saímos daqui. Eliezer Kamenetsky é de facto alguém interessantíssimo. E espero que um dia, como outras coisas têm sido reeditadas, que o seu livro Alma Errante possa ser reeditado, porque na verdade estamos a falar de um livro de poesia relacionada com a temática da queda, do exílio e do regresso do homem ao seu estado original. No fim de contas é algo que é profundamente judaico, de forma estrita, porque ele é próprio judeu, o autor, mas isto é profundamente humano na sua abrangência, na dimensão da condição humana, como por exemplo a própria revelação escriturística judaico-cristã, que é a Bíblia, nos evoca desde o Gênesis, não se dirigindo apenas, como é óbvio, àqueles que são judeus, antes pelo contrário. No prefácio absolutamente notável que Fernando Pessoa escreve para esta antologia poética do seu amigo, ele diz isto: as expansões cristã e templária que se manifestaram depois da oração do Ramsay, na criação dos altos graus e, sobretudo, da estrita observância de von Hund ou dos seus superiores incógnitos. Fim de citação. Justamente, portanto, finalizando com esta velada alusão simbólica ao patronato escocês da Casa Real Stuart, face à templarização da maçonaria em França, onde o Barão von Hund tinha sido iniciado e, portanto, vai desenvolver o projeto inicial do Cavaleiro Ramsay. E este projeto inicial é um discurso, é uma oração não no sentido devocional, que o Ramsay faz, uma comunicação que ele faz durante uma reunião maçónica, em que ele alude precisamente, de uma forma intencional, com um propósito concreto, de que a gênese da maçonaria radica nas ordens da cavalaria da Idade Média. Portanto, não com estas palavras tão simples como eu estou a fazê-lo agora, mas de uma forma muito mais elaborada e até esteticamente belíssima nas formulações literárias com que o faz. E, portanto, ao fazer isto, tanto ele alude, lá está, por um lado, a esta questão da templarização a partir da maçonaria, portanto, na tal dinâmica anglo-saxónica relacionada com São João, no poema que nós vimos inicialmente, distinta do estatuto dele próprio, Fernando Pessoa, como templário português, como membro da Ordem Templária de Portugal, como tendo sido iniciado e investido cavaleiro da Ordem em Portugal, por uma linhagem ininterrupta desde antes da Ordem ainda existir. E, por outro lado, no caso do Stuart e no caso do Barão von Hund, mas nesse caso do Stuart, em permanente contacto com a própria Companhia de Jesus em Roma.
Aqui, as duas imagens que eu utilizo para ilustrar. O retrato maior é justamente um retrato atualizado, uma versão atualizada de um retrato do cavaleiro Andrew Michael of Ramsey. Aqueles paramentos são da Ordem de São Lázaro de Jerusalém, que ele próprio era membro, e o retrato mais pequeno que temos ali é justamente o retrato do Barão von Conte, apenas para identificarmos visualmente os personagens do que aqui estamos a referir. Num outro texto inédito e não datado, Fernando Pessoa alude ainda à Companhia de Jesus como fundada, com palavras de Fernando Pessoa, a Companhia de Jesus como fundada pela Ordem de Cristo. Mas ele diz, para quê? Palavras dele, para a transmutação alquímica da Igreja Católica. Fim de citação. Com a missão de, e diz à frente, destruir a Igreja Católica, substituindo-a por um cristianismo profano. Fim de citação. Também. Adicionalmente, e num outro certo ainda, o poeta refere-se à função civilizacional e regeneradora da nossa, palavras dele agora, da nossa ordem menor, a Sociedade de Jesus. Reparem, a nossa, ele como templário, a nossa ordem menor. Uma ordem que desempenha uma função avançada como fachada, como posto avançado, que é justamente a Sociedade de Jesus. Fim de citação. Objetivado, novamente palavras de Fernando Pessoa, para quebrar de dentro o poder de Roma e libertar o mundo pela evaporação. Purificar a fé. Fim de citação. Tal como, aludindo também à missão histórica do adepto menor, António Vieira, ainda que com as reservas da Ordem Templária de Portugal e os cuidados do seu uso, vivesse subordinado à Igreja do Alto. Portanto, a descrição, ele faz aqui a alusão à descrição com o padre António Vieira, viveu deliberadamente, tinha que ser, obviamente, com as reservas da Ordem e os cuidados do seu uso, viver-se subordinado, contudo, de uma forma oficial, de uma forma exterior, à Igreja de Roma. Naturalmente que, no entanto, muito bom uso tendo feito desse estatuto como padre, como sacerdote jesuíta, podendo ter, não só do ponto de vista literário, mas neste caso até fundamentalmente, como grande agente diplomático na relação íntima, direta com o rei Dom João IV e em que a restauração, se calhar, terá sido certamente um fenómeno intimamente relacionado com a sobrevivência templar em Portugal e com a grande missão de evangelização do Brasil. Neste caso, do Brasil, que está diretamente ligado, por outro lado também, a grande função civilizadora de evangelização que a Companhia de Jesus realizou no Oriente e no Ocidente, justamente em consecução do projeto templário de união do Oriente e do Ocidente, portanto, em que nós temos António Vieira e José de Anchieta, por exemplo, em relação ao Ocidente, mas temos, por exemplo, Francisco Xavier na Índia e no Japão, e, para não falar, não esquecemos, por outro lado, por exemplo, de outros muito menos conhecidos, como João Fernandes e Estevão Cassela, nos Himalaias e no Tibete, em concreto. Foram eles os primeiros autores, por exemplo, que divulgaram para a Europa, precisamente, os misteriosos usos da cultura tibetana. Foram estes dois padres jesuítas portugueses. E, perante isto, vamos então rapidamente avançar para o terceiro e último ponto, as questões concretas da tradição templária, da tradição da Ordem do Templo, em Fernando Pessoa, e, por outro lado, abordar um bocadinho a questão da liturgia, da questão dos rituais que ele menciona. Muito pouco, porque, justamente, não vos quero passar muito mais, é mais importante que depois nós possamos conversar e, acima de tudo, enfim, há aqui questões também, com certeza, como disse no início, que para muitos desenvolvimentos, efetivamente, se posicionam. Ora, quanto à tradição iniciática do templarismo, Fernando Pessoa alude na nota final daquele texto que já foi mencionado, que é o tal currículo autobiográfico de 30 de março de 1935. Ele diz isto, portanto, é o seu testemunho final no seu currículo. Ter sempre na memória o mártir Jacques de Molay,
grão-mestre dos Templários, e combater sempre e em toda a parte os seus 3 assassinos: a ignorância, o fanatismo e a tirania. Fim de citação. Assim, sinteticamente, o poeta não só exprime a essência construtiva, libertadora e iluminante da ordem do tempo, face ao caos demoníaco do mundo profano, como estabelece um paralelo implícito entre Jacques de Molay e, por outro lado, o arquiteto Hiram Abif, do Templo de Salomão, ambos, portanto, um no que toca à tradição templária, outro no que toca à tradição maçónica, sendo ambos arquétipos sacrificiais homólogos entre si, foram assassinados por 3 assassinos simbólicos, representando, no primeiro caso, no caso da Ordem do Templo, estes 3 assassinos: o rei Filipe IV Galo de França, o inquisidor Guillaume de Magarret e, naturalmente, o Papa Clemente V. São os 3 companheiros que, na mitologia maçónica, por exemplo, matam Hiram Abif. Considerando o grão-mestre templário francês queimado em Paris em 1314 como um modelo iniciático de evolução espiritual e repetindo aquele paralelismo, o poeta menciona-o num poema de 3 e 4 de janeiro de 1933 com o seguinte verso: JBM, ou seja, Jacques Bourgoignois de Molay, à sua imagem de imolado, quando serei martirizado? Isto é, se o grão-mestre da Ordem do Templo foi imolado, ou seja, foi sacrificado pelo fogo, não é? Quando é que eu serei martirizado? Portanto, ele implicitamente está novamente aqui a repetir a sua própria identidade templária. Portanto, se o meu mestre foi imolado, como é sabido, quando é que eu, na sequência dele, vou ser martirizado? Vou ser justamente protagonista de um estatuto como mártir, não apenas propriamente como alguém que dá a sua vida pela vitória, pelo triunfo de uma missão, e que inclusivamente é morto, é assassinado, é executado, é condenado, é seviciado por aquilo em que crê, na acessão normal que nós temos do martírio, entenda-se, não é? Mas acima de tudo o aspecto essencial é que o martírio implica sempre o derramamento de sangue, ou o sacrifício pelo derramamento de sangue. Sem isso não há martírio, porque não há o consumar justamente o que o martírio representa. Não há um testemunho. Aliás, a palavra mártir vem do grego martyrios, que significa justamente testemunha. Portanto, se Jacques de Molay, o meu mestre, o mestre da minha ordem, foi imolado, interrogo neste momento quando é que eu vou concretizar a missão que ele me deu como membro da sua ordem. Nesta continuidade, num texto não datado da obra inédita Subsolo, que há pouco eu mencionei, a pessoa alude ao duplo caráter externo e interno, ou institucional e secreto, da Ordem do Templo, referindo que, ao exercício público de Jacques de Molay, como mestre da Ordem do Templo, correspondia então, como grão-mestre oculto, o cavaleiro escocês Robert de Herdon, cujo apelido remeterá de imediato para a gênese mítica do rito maçónico escocista e setecentista que tem o mesmo nome, que é o chamado rito de Herdon e Kilwinning, e que vai dar origem, depois, já no início do século XIX, àquilo que hoje é conhecido como o rito escocês antigo e sacro. E que, na verdade, num texto que não tem nada a ver com isto, é um texto, aliás, é um texto, para mim, de grande caráter humorístico, que é um texto de caráter maçónico, que Fernando Pessoa começa por dizer, muito bem, para grande perturbação de alguns dos seus leitores, nomeadamente dentro da maçonaria, que ele começa por dizer justamente que, e cito, são palavras dele, não são minhas, o rito escocês antigo e aceito é um rito que não é nem escocês, nem antigo, nem aceito, porque é fruto de uma falsificação documental. Mas continua. Bom, mas, neste grande sentido de humor que Fernando Pessoa de facto tinha, em relação àquilo que são coisas sérias,
muitas vezes só a brincar e podemos falar de coisas sérias, sem desrespeitar absolutamente nada. O que importa aqui percepcionar é que, neste outro texto de Subsolo, da sua obra Subsolo, a pessoa fala de Jacques de Molay como sendo exatamente apenas aquele que representava a fachada da ordem, enquanto o seu líder máximo, visível e aparente. Um outro existia, como um grão-mestre secreto, o que significa que ele nos está aqui a transmitir a noção de uma mestria, de um grão-mestrado permanentemente bicéfalo, ou geminal, com um dos seus componentes que destina ao assumir uma função pública e o